Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, nós temos por aqui o nosso No Divã da Rede com o doutor Egnaldo Pinheiro, né, que já tá na área e, como dizem aí os bons cariocas, se derrubar é pênalti, não é isso, doutor Egnaldo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo jóia, graças a Deus. Mas me diga, pode falar. Porém, né, de carioca, na verdade, eu era mais do interior, né? Barra Mansa é mais do sul fluminense ali. Sim. Mas é pênalti Ok. também se Mas derrubar. eu também acho, derrubar na área também em qualquer lugar, né? Porque o pessoal, assim, acho que do Rio de Janeiro gosta muito desse ditado, né? O Rio de Janeiro combina muito com futebol. Agora, a pergunta que não quer calar, doutor Aguinaldo, o senhor, quando criança pequena, não em Barbacena, mas lá em Barra Mansa, jogava um futebolzinho ou não? Ou não Rapaz, se atrevia? nunca me atrevi a jogar futebol, não. Não entendo nada de É, futebol. é mesmo. Só quando eu Ah, vejo um pouco na televisão e olhe lá. você tem uma cara de centroavante, rapaz. Eu botava a maior fé que você era aquele centroavante, mas fazedor de gol. Olha aí. Rapaz, não sei nem que posição, nem para onde chutar a bola quando estou dentro do campo. É não, rapaz. Mas tá tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo jóia. E Em com o paz? irmão? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Notícias lá de Barra Mansa, como que está a querida Barra Mansa? Pois é, só a filha que fala, né, dos momentos de dificuldades que tiveram lá, mas graças a Deus, pelo que ela disse, está tudo bem. Ela evita de falar muito para acho que não ter muita saudade. Ah, é? Tá certo. Muito bem. E hoje, doutor Aguinaldo, nós vamos falar sobre. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Lembra que estávamos para falar sobre a síndrome de burnout, depois de termos tratado alguns outros assuntos, né? Nós falamos sobre toque religioso, sobre síndrome de pânico, né? E transtorno de ansiedade generalizada. E hoje estamos entrando na síndrome de burnout, né? Para trabalhar com isso. E tem alguns detalhes importantes para observarmos nessa síndrome. Bem, Muito bem. Então, hoje o nosso assunto bacana demais, né? Síndrome de burnout. Você sabe o que que é isso? Você que está aí ouvindo, né? Que está na nossa audiência aí, você já ouviu falar da síndrome de burnout? De repente, quando a gente começar a falar aqui, você vai conhecer alguém, você pode identificar ou se identificar ou identificar alguém, né? Que pode ter essa síndrome. Bom, antes de eu ir para as perguntas, eu vou pedir para o doutor Aguinaldo já falar um pouco, fazer aí uma breve introdução, né? Do que é a síndrome de burnout. isso. A síndrome de burnout, pastor, ela é um distúrbio psíquico que ela é causada pela exaustão extrema. Então, Hum, ela pode desencadear alguns transtornos, alguns problemas emocionais, porém, ela é especificamente para aqueles que trabalham demais. Então, é um distúrbio psíquico causado por uma exaustão extrema e sempre relacionado ao trabalho. E nós vimos isso e o que nos traz nos faz trazer esse tema, essa temática, é que na ocasião da pandemia, quando vimos as pessoas trabalhando em suas casas, né? E ainda não tendo aquela regulamentação, então o pessoal começou a trabalhar mais de 12 horas por dia, né? Trabalhava até tarde, às vezes ficava preso no trabalho mesmo estando dentro de casa. E isso a síndrome de burnout já existe, né? Ela é de origem, o termo dela é burnout, é origem inglesa, e são a questão de uma resposta que reflete, né, a resposta aos estressores laborais crônicos, ou seja, aquele esgotamento físico, mental, aquele estresse que causado por excesso de trabalho. E essa síndrome, ela, como disse, voltada para a questão do trabalho, ela afeta muitas pessoas, né? Então, ela afeta geralmente as pessoas que estão trabalhando muito, que têm aquele
uma carga de exigência muito grande, e também os religiosos, é claro, pastores, líderes religiosos também acabam vivenciando aquela pressão extrema e podem também sofrer esse esgotamento emocional e entrar nesse distúrbio psíquico, pastor. Muito bem. É, bom, então vamos lá. Começamos aí pela a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, doutor, que nós estamos falando aí, de repente me despertou algo. Essa síndrome, no caso, ela tem assim um nível de agravamento, né? A pessoa está vamos dizer que ela está num pico muito alto da síndrome, ou mais ou menos, ou não. A pessoa não existe esse nível. Ela entrou na síndrome, é a síndrome, ponto, vamos tratar, porque existe esse nível né? De Sim, mais ou menos. existe aquele nível tão, aquele pico, né, aquela parte tão extrema que chegam a Hum, afastar pessoas. Hoje, até a Organização Mundial de Saúde já entrou, colocou, né, lá como doenças que têm acontecido, que é uma questão do problema psíquico, emocional, que faz com que muitas pessoas acabam se afastando do trabalho. Então, por isso que acaba sendo um transtorno em algum momento, essa síndrome de burnout, né? Ela é relacionada ao trabalho, como nós falamos, né? É conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional, né? uhum. E afeta quase todas as facetas, né? Da vida de um indivíduo. Ela vai trazendo, às vezes a pessoa fala, estou trabalhando muito, estou estressado, e aí daqui a pouco ele chega num nível que ele não consegue mais, e ela desencadeia vários outros sintomas no organismo da pessoa, né? Então a Sim. pressão, ela causa ansiedade, o nervosismo, começa por aí. E aí ela pode chegar a uma depressão, a pessoa não consegue, e uma depressão profunda, na realidade ela vai desencadeando. E aí precisa desse acompanhamento médico para poder dar conta de tudo isso, né? Quando o senhor fala trabalho, né, a pessoa está trabalhando ali excessivamente e tal, ah, isso seria trabalho forçado ou não? Ou é a pessoa como se fosse um workaholic mesmo, a pessoa que gosta mesmo de trabalhar? Não é nem que gosta, não sei nem que, não sei se eu vou dizer que gosta, mas assim, porque tem gente que trabalha 24 horas, né? Seria isso? Uma pessoa que está ali, ela está sempre, a cabeça dela sempre voltada para trabalho, é trabalho.com.br, a vida dela é só trabalho e tal. Seria isso ou não? Quando a pessoa é meio que sei lá, de repente eu sou funcionário de uma empresa privada aí eu tenho lá uma certa patente dentro dessa empresa e estou agora ali, né, para poder até mesmo justificar o meu bom salário, né? Eu tenho que estar ali agora quase que 24 horas por essa empresa e tal. Como que é isso? É uma coisa espontânea ou é um trabalho como se fosse um trabalho forçado? Todo trabalho que a pessoa exerce e chega um momento que ela não consegue ver aquele limite entre o trabalhar e o poder tirar um tempo para descansar, para aproveitar e baixar aquele nível de cobrança, porque tem pessoas que têm até a própria autocobrança, né? Mas Hum, geralmente o que acontece? Em todo trabalho tem um nível de cobrança. Todo trabalho tem um nível em que ele quer chegar a uma satisfação, ou seja, ele pode gostar muito, mas ele vai sempre se cobrando, vai trabalhando, e ele pode chegar num esgotamento emocional grande. E ele às vezes não consegue perceber, e aí esse que gosta muito de trabalhar, né, o que é como coisa trabalho.com.br, ele pode perder esse limite de que ele precisa descansar, né? Vamos lembrar ali que a própria Bíblia mostra ali, né, que no sétimo dia o Senhor descansou. Então, o descanso ele foi criado para que o homem possa recompor as suas energias, para que ele possa tirar o foco daquele somente do trabalho, e ele possa também cuidar da sua saúde mental. Então, todo trabalho, independente, por isso que eu disse da questão religiosa, por exemplo, todo trabalho que tem uma cobrança, seja ela externa ou a autocobrança que você quer sempre se superar, você corre o risco muito grande de chegar no estresse, que a gente vai falando, começa a ter alguns distúrbios emocionais causados por causa da síndrome do burnout. E aí vai ao médico, procura lá, porque o corpo vai dar sinais, né? De qualquer forma, o corpo vai dar sinais. E a gente observa, por exemplo,
a pessoa começa a ter um cansaço mental e físico, né? Excessivo, ele começa a ter dores musculares, né? Distúrbios às vezes respiratórios, começa a ter aquela imunodeficiência, né? Começa o organismo a ter esses problemas, problemas cardiovasculares, essas questões que vão acontecendo e afetando tanto o homem quanto a mulher. E aí ele não está conseguindo entender porque o corpo está dando resposta em relação ao que está acontecendo. Ele está dando a demanda, olha, você tá demais, está na hora de parar, está na hora de dar uma relaxada, descansar. E aí a gente vai se perguntando. Tem pessoas que, por exemplo, falam assim, ah, mas eu sempre saio, vou para uma praia, bato aquele papo, tô ali com a minha família. E aí eu pergunto, né? E quando você está lá? Você se desliga do trabalho? Não, então você não saiu do trabalho. Você só está num lugar diferente, mas não saiu do trabalho. E aí você precisa estar atento. Você está ali, está preocupado com uma demanda que você tem que te dar conta. E você já não está conseguindo. Então chega um momento que ele não consegue. Ele começa a passar mal, começa a ter essas disfunções. E aí começa a saúde mental dele é prejudicada. Então o burnout ele é justamente isso. Ele pode estar atacando, começando pouco tempo, mas ele vai também a longo prazo e vai trazendo esses sintomas físicos, né? Ele vai descarregar no físico. Lembrando que essas respostas físicas é consequência ou são consequências de excesso de trabalho. A pessoa que está ali, ela entrou no síndrome de burnout. Ela não consegue se desligar. E aí chega um momento que ela tem que ser desligada por medicamento, por afastamento, e esses são os problemas que vão surgindo, pastor. Muito bem. O senhor começou a falar aí meio que sintomas, né? Eu acho que dessa síndrome. Você poderia nomear para a gente assim os principais sintomas? Como é que eu identifico? Como é que eu começo a desconfiar que isso eu possa estar tendo, ou alguém que eu conheça possa estar de repente adquirindo aí a síndrome de burnout? Então, pensa numa pessoa que trabalha muito, tá ali trabalhando, tá dando, como a gente fala, tá dando sangue ali, e de repente ela começa a ter pressão alta. Ela tá ali no trabalho, ela começa ter uma cobrança tão grande e se achar impotente, sentimento de derrota, que ela não é capaz, emocionalmente ela já está ficando afetada. Mas ela pode também estar com insônia, né, por causa do trabalho, né, dificuldades de concentração, começa a não conseguir se alimentar direito, é aquela pessoa que começa a ficar irritadiça, né, e agressiva no trabalho. Hoje a gente fala muito, eu tenho um problema um pouco de esquecimento por causa do Covid, né? Tudo a gente joga na culpa na Covid, mas de repente ele já começou a ter aqueles lapsos de memória, aquelas dificuldades, né? Começa a ter a baixa autoestima. Tudo isso são sintomas que vão, se ele está trabalhando tanto, ele está se doando tanto, a ponto de que ele não está se cuidando. E quando não se cuida, o organismo começa a ter a demanda. Eu tinha falado, por exemplo, de distúrbios respiratórios, aquela pessoa que fica com ansiedade. Ele não está com transtorno de ansiedade, mas ele está tão fadigado, tão cansado do trabalho, que confunde, que ele começa a sentir aquela falta de ar porque pensou no trabalho, começa a ter essa dificuldade, começa a perder o ânimo de ir para trabalhar, ele aquilo começa a se tornar um fardo, né? E ele vai fazer o exame, vai procurar saber quais são os problemas, e aí muitas vezes o médico vai falar, olha, você precisa de procurar um psicólogo, precisa de procurar o psiquiatra para poder cuidar das medicações e precisa descansar. E vai o atestado para se afastar do trabalho, porque ele não está conseguindo mais produzir. E quanto mais ele não consegue produzir, mais sentimento de incompetência, né, de derrota, de fracasso, e vem a insegurança. E isso vai afetar o quê? Lá no serviço, vai afetar na sua vida em casa. Porque o seu organismo está dando a demanda ali. Esses são alguns riscos também que a gente percebe. Muito bem. É, o senhor falou que a pessoa, para ela desenvolver essa síndrome, ela
Seria isso, seria excesso de trabalho, né? Trabalho vamos dizer assim, de uma forma descontrolada. E Seria só dessa forma o meio vamos dizer assim, de você contrair, não sei se seria esse o termo, a síndrome de burnout? a Burnout, síndrome né? de burnout ela vem principalmente porque naquelas profissões que tem um nível alto de estresse, de ansiedade, de cobrança, daqueles que são exigidos muito, né? E não significa que a pessoa, por exemplo, a gente vê aquela pessoa que está trabalhando muito porque ela depende, ela está querendo melhorar financeiramente, mas ela também tem um nível de cobrança muito grande. E aí ela começa a ter o cansaço físico, começa a ter o cansaço mental. E principalmente, vamos lembrar, aquelas profissões que têm uma exigência muito grande de estresse, o nível de estresse é alto. Então nós vemos ali profissionais como bombeiros, policiais, professores, a gente tem visto aí um número de professores que têm ficado afastados de trabalho por causa do excesso ali de trabalho, o lidar com pessoas, é a cobrança que ele tem de todos os lados e ainda um excesso de trabalho que muitas vezes ele sai dali, vai para uma outra carga de trabalho, tem aquelas correções que ele precisa fazer, tem que cuidar, então ele não para de pensar, né? Então a cobrança é grande, o nível é grande, e a gente observa, e tem vários outros, né? Publicitários, atendentes de telemarketing, então, que tem que estar batendo recorde também, tem que estar ligando, tem as cobranças, né? Médicos, enfermeiros, a gente vai encontrar tudo isso. E aí, dentre eles, líderes religiosos também podem, pastores e líderes religiosos podem acabar tendo esta síndrome também por causa da autocobrança de fora por causa da cobrança excessiva de fora e a autocobrança também. Ele se cobra de querer, de ter um nível de resultado, né? Vamos dizer assim. Então, o organismo vai chegar no momento que ele chega ao cansaço, não tira férias. Nós já encontramos, talvez, o pastor já tenha ouvido alguém falar, até a indústria mesmo, trabalho tantos anos, nunca tirei férias, né? E eu nunca descansei. Realmente, você está colocando em risco a sua vida e risco a sua família também, porque você não está na família, você não está com os seus familiares ali para poder bater aquele papo, para conversar, para distrair, que isso são coisas importantes, são detalhes que auxiliam na vida do dia a dia. Muito bem. E doutor Ginaldo, tem como eu evitar isso? Para evitar, eu tenho que mudar de emprego, então? Não, não necessariamente. Basta mudar sua rotina, mudar sua agenda, né? Então, assim, a forma de se evitar, exercício, lembram lá daquele exercício físico, você vai prevenindo, né? Como é que você vai fazer? Você vai fazer pausas no seu dia a dia, né? É, reservar espaço para o descanso, para o lazer, isso é importante, né? Às vezes a gente pensa que não, mas aquela caminhada, seja de manhã, conforme cada um faz a sua adequação, mas aquela caminhada que você vai desligar daquilo do trabalho, é só para poder cuidar de você ali, e isso é importante, vai ajudando, são coisas que vão ajudando, né? É, evitar também, né? Vamos lembrar lá para quem bebe o consumo de álcool, estimulantes, drogas, tudo isso daí é importante, o cuidado com a saúde, né? E buscar também estar longe, né? Você vai aguentar com isso, você vai aguentar estar longe, né, de excesso de trabalho. O que a gente fala o excesso de trabalho? Excesso de autocobrança e a cobrança do trabalho. Então você vai cuidando de você, você vai tirando o seu tempo de lazer, você vai tirar o seu tempo para ter uma boa conversa com a família, com amigos, é conseguir marcar o seu tempo diário de forma em que você consiga desligar um pouco daquela cobrança excessiva do trabalho. Quando o trabalho tem uma demanda muito grande, é evitar. Uma coisa, pastor vai perceber, geralmente a gente vai conversar com alguém
E se for duas pessoas que trabalham na mesma firma ou na mesma função, tipo funções semelhantes, quando param para conversar, a maioria das vezes estão conversando sobre o quê? Você chega ali perto, está conversando sobre trabalho. Ou seja, saiu do trabalho, está em outro ambiente e está conversando sobre o quê? Trabalho. Então, acaba muitas vezes são aquelas insatisfações que você está tentando dar conta, não está conseguindo e não se desliga. Então, uma das questões, uma das formas é atividades físicas são fundamentais, né? Quando a gente olha assim as pessoas que gostam de ir para academia ou a natação, poder fazer exercício, isso vai ajudar aquela caminhada em que você aproveita ali para poder relaxar, é importante, vai ajudar também. Muito bem. Doutor Ignaldo, e assim, eu queria que o senhor falasse para a gente, o senhor também já deu aí eu percebi que o senhor já deu uma pincelada, né, de repente, o que que essa síndrome ela pode trazer como consequências sobre o ser humano. São duas perguntas, na verdade. Tanto faz homem ou mulher, né? A síndrome ela atinge tanto a um quanto ao outro. Tem preferência essa essa síndrome? Ela tem preferência por sexo? E a outra coisa, eu queria que o senhor falasse também para a gente, assim, de uma forma mais explícita, o que que pode trazer de consequência sobre a vida desse ser humano esta síndrome? Olha, quando você entra na síndrome de burnout e começa a não conseguir dar conta, porque o que que ela é? Síndrome ela é emocional, um distúrbio emocional, vamos lembrar novamente, é um distúrbio emocional que é acometido aquele que está excessivamente esgotado no trabalho, pelo trabalho, e muitas vezes, como eu falei, a pessoa começa a vivenciar os sintomas, por exemplo, ela trabalhou, ela faz de tudo, ela busca dar o seu melhor, ela está se exigindo em uma autocobrança, uma cobrança que vem de fora, e aí ela começa a ter uma baixa autoestima, porque ela não está conseguindo administrar aquele momento. E quando ela não consegue administrar e começa a se depreciar, essa é uma consequência que muitas pessoas acabam não conseguindo dar conta e querendo tirar a própria vida. Olha só como uma coisa vai puxando a outra, né? Ela não está conseguindo ter isso. Ah, ela não consegue mais por conta daquele excesso de trabalho, não consegue se alimentar, ela perde o apetite. Então, já está prejudicando o seu organismo. Então, dos dois, um, ou ela tenta tirar a própria vida, ela vai tirando aos poucos com algumas atitudes de desânimo, apatia, tudo isso aí são consequências de uma doença crônica ou a síndrome, porque ela não está conseguindo administrar o seu tempo correto, e aí ela entra na questão de problema de saúde mental, saúde emocional. Muito bem. E aquela velha pergunta que quase todos esses sintomas e síndromes que às vezes o senhor fala aqui, a gente sempre faz. Criança tem essa síndrome? Acho que não, né? Olha, nós chegamos a um tempo, geralmente Ah, porque a gente fala que a criança não trabalha, e nesse caso ela deveria estar livre, né? Pelo uhum. menos isso, porque a síndrome Pela de lógica, sim, burnout, né? ela está voltada para o trabalho. Agora, quando tem aquele nível de exigência dos pais e a criança não tem tempo mais nem para brincar, né? Agora a gente tem visto assim cada, cada local tem a sua forma diferente de agir, mas imagine aquela criança que já tem o seu dia, a sua agenda toda tomada. É a escola pela manhã, é o curso de línguas, as tarefas da escola, são o esporte, que ela tem que ser um bom jogador ou algum um tipo de atleta, e essa cobrança. Ela pode chegar no momento em que ela vai se desligar, ela não quer saber mais nada disso, né? E aí ela pode não ter muita concentração. Ah, é um problema de esgotamento mental? Pode chegar sim, né? Mas não tem como, a gente não vai conseguir falar. Aí você fala assim, mas não é uma síndrome de burnout porque não voltado ao trabalho, porque a criança não está trabalhando. Mas qual é o trabalho da criança? É estudar e ser criança. Então deveríamos ser crianças. Então acabam que os pais acabam se colocando nessa situação e deixando a criança estressada pelo seu próprio estresse, que ele mesmo está demandando
além do que ele está cobrando de si, cobrando do outro também, né? Sim, e a outra pergunta também, doutor Aguinaldo, eu tenho como, posso dizer assim, sugerir para alguém, né? Ah, poxa, eu acho que você tem esta síndrome, que você tem a síndrome de burnout, você está trabalhando demais, você está exagerando e tal. Eu consigo, como um leigo, de repente, observar aí, agora, depois desse bate-papo que a gente está tendo aqui, de repente, agora eu consigo identificar alguém que tenha essa síndrome pelo fato de ela ser uma pessoa que trabalha demais e, enfim. Sim e não, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque o máximo que a gente consegue, como leigo, né? Vai olhar e Uhum. vai falar assim que a pessoa está trabalhando muito, ó, você vai acabar ficando estressado. Esse é um sintoma de que ele já está vivenciando. Como que ele vai saber disso? Indo ao médico, quando ele vê quando o organismo já não está aguentando, ele vai ao médico e vai ser encaminhado para psicólogo, psiquiatra, o próprio médico, neurologista. Vamos trabalhar, vamos fazer aquela bateria de exames. E vai chegar à conclusão que o problema dele está sendo ele está entrando numa síndrome de burnout. Então, essa fala, geralmente, leigamente falando, você quase não vai ouvir, né? Porque, a não ser que a pessoa já tenha uma certa informação ou já tenha passado por esse problema, e ele vai falar: olha, está parecido com o que eu vivi. Rapaz, eu tive a síndrome de burnout e eu tive que ficar afastado do meu trabalho, né? Então a gente vai encontrar muito disso daí. E às vezes a pessoa joga a justificativa em várias outras questões para não dizer que estava trabalhando muito, né? E a realidade, ele chegou no momento em que o organismo deu todos os sinais. Por isso que para poder diagnosticar precisa do médico, precisa da equipe multidisciplinar, que o médico vai fazer todos os exames e vai falar: olha, você precisa de procurar um psicólogo para poder fazer terapia, para poder conseguir colocar para fora todas essas suas angústias, toda essa dor emocional, essa questão mental. Você precisa de um psiquiatra para que ele possa ajustar o medicamento por um tempo, para que você possa baixar esse nível de ansiedade, essa angústia, esse problema que você está tendo. E os demais, a gente vai estar com os demais profissionais trabalhando. Então, e o que, que acontece? Quando chega a esse extremo da síndrome, a pessoa é afastada do trabalho para poder é, se tratar, se cuidar, porque ele não consegue mais produzir. Aí vem aquela questão que nós conversamos, né? O sentimento de derrota, por exemplo, de fracasso, de insegurança, né? De perder o emprego, como é que vai ficar a família, e tudo vai, as emoções vão tudo se embolando ali, não consegue, um vai invadindo a fronteira do outro, né? Um sentimento vai invadindo a fronteira do outro e ele não consegue mais dar conta, e aí é onde ele vem, muitos ficam numa tristeza excessiva e você não consegue explicar o porquê. Então, são coisas importantes estar atento. Aquela pessoa que vive reclamando de dor de cabeça, de enxaqueca, né? Que tem a enxaqueca e tem as dores de cabeça causadas por um excesso, né? Pelo esgotamento físico-mental. Antes eu ouvia falar, né? A gente ouvia mais falando assim: a pessoa está com esgotamento físico e mental por causa do trabalho. Traduzindo, burnout. Isso aí, pastor. Mu- Muito bem. E às vezes as pessoas percebem, né, doutor Guinaldo, que estão dentro desse. E até uma pergunta, né, dentro desse raciocínio que eu vi, que veio, dentro desse pensamento que eu veio agora. As pessoas, elas percebem que estão esgotadas, né? Mas aí elas às vezes têm medo, né? Medo de abrir isso, né? Ou medo de até mesmo demonstrar isso e ela quer segurar mais, ela quer, né? Ela continua forçando aquela barra, muitos acham até que vai passar, muitos acham que não tem nada a ver, muitos acham que de repente umas férias ali de 10, 15 dias vai resolver, né? E talvez não. E aí eu pergunto como é que lida com isso, doutor Ignaldo? Como é que lida com isso? Rede de cuidados, né? Uma vez que os familiares, os amigos que estão ali conseguem observar que está acontecendo isso, né? É importante que
conscientize essa pessoa que ela precisa descansar, ela precisa cuidar da sua saúde. Agora já não é mais só física, é emocional também. E quando ela precisa, quando ela percebe isso e se deixa cuidar, então o que, que vai acontecer? Ela vai pegar, sim, as suas férias, os seus 30 dias de férias, mas antes disso ela já vai estar trabalhando, investindo, porque quando ela não consegue fazer esse manejo, se ela não conseguir fazer esse manejo, ela vai ser afastada mesmo para poder se tratar, né? Para poder dar conta daquele momento, superar aquela dificuldade que ela está enfrentando naquele momento. Então temos pessoas que chegam no momento do seu trabalho em que ela perde o prazer, né? Ela perde o prazer, mas também não consegue partir para coisas novas. Ela se acha tão incapaz, que ela está tão esgotada, que ela é tão incapaz de pensar coisas novas, e se sair daquele trabalho ela vai morrer porque ela não consegue, ela vai ter essa sensação de que não vai conseguir dar conta, e aí fica nessa dificuldade. Então ela vai precisar sim. E aí o médico chegou, olha, você precisa, vai ter que ter atestado, vai ao psiquiatra, e aí agora você tem que ter acompanhamento. E até ela chegar a esse momento de se aceitar, de perceber que é ser humano, o ser humano tem os seus limites, que ela ultrapassou os limites que podia, e aí ela vai começar a trabalhar isso daí. Tem muitos que até mudam de profissão, né? Ou seja, vou fazer outra coisa para poder mudar a história, como é que vai fazer. E tem outros que, assim, vão insistir, e aí, como o pastor perguntou, ele pega 10 dias. É 10 dias para descansar. Aí nesses 10 dias ele fica preocupado quem é que está no lugar dele lá, quem, se o outro que está no lugar dele vai fazer um melhor serviço do que ele, e se quando ele chegar, se ele vai ter o emprego dele, se ele não vai ter. Olha, ele está descansando? São 10 dias de sofrimento. E quando ele volta, está desanimado, está abatido, está cansado. E está com os mesmos sintomas de quando saiu. Diferente daquele que está buscando diversificar o seu dia, a sua agenda, ele tem o seu exercício, tem aquele momento de cuidado. Acabou um pouco, não sei se foi só já na época antes da pandemia que aconteceu, mas tinha algumas empresas aqui no Brasil, eu mesmo lá na região sul-fluminense, algumas empresas de montadoras, né, que trouxeram aqueles programas de outros países em que antes do trabalho tinha aquele momento de um yoga, por exemplo, para concentração, um exercício que era para prevenir, já era para prevenir, porque a cobrança é grande, aquela linha de montagem, eles têm que estar muito concentrados para não ter acidente e para também não perder a demanda ali. Então eles tinham assim, antes de um tempo e a dinâmica da empresa era antes de uma meia hora antes, todos ali iam para o pátio fazer aquele momento de yoga, de exercício, de concentração, e depois voltava para começar o seu trabalho, do dia a dia. Depois foi parando. Olha como que já era uma preocupação essa síndrome de burnout, porque muitas pessoas já acabavam sendo afastadas por causa desse esgotamento e não conseguia dar conta. Essas são as dificuldades, pastor. Muito bem. Doutor Ginaldo, a gente pode, de repente, assim, identificar, eu não vou dizer nem identificar, a gente pode, como é que eu posso dizer? Associar, acho que esse seria o termo, alguém que deixou ir o trem a tão extremo a ponto de ela, sei lá, passar mal, deu lá um problema de ela bugar mesmo, sei lá, desmaiar. Porque eu acredito que a pessoa, quando ela está nesse nível de trabalho, de estresse, de cobranças e por aí vai, toda acho que todas as funções, vamos dizer assim, do corpo, né? Acho que entram em colapso, né? Eu acho que as taxas começam a serem também alteradas, né? Porque eu acredito que aí não há uma alimentação direito, não há um descanso, né? De repente um sono, né? Aquele sono necessário para repor as energias e tal, e nisso vai acumulando. E o cara pode vir sofrer algo sério, né, doutor Ignaldo? Pode ter vir, pode, eu acredito até que além como o senhor falou, da depressão, o senhor acha que pode também a pessoa de repente desencadear aí um derrame, um infarto? Pode Sim, acontecer isso também? sim. Sabe, justo quando você começa a ter o problema cardíaco, você vai ter
a probabilidade de ter essas questões, né? Até mesmo a disfunção sexual do homem, da mulher ali, a questão menstrual, tudo isso vai afetar no comportamento deles de alto risco, vão entrando. Isso são sintomas que vão acontecendo. E tem aquelas pessoas que o nível é tão grande que a gente fala que ela entra em surto. E aí, quando entra em surto, todo mundo acha estranho, né? Porque ela já entrou em surto, aí tem que ser socorrida ali, tem que levar para um lugar de reabilitação, de cuidado, de intenso, porque é uma questão mental e a pressão foi muito grande. Ela tentou até onde pôde, chegou um momento que ela chega no serviço e não aguenta, né? Imagina aquela pessoa que tem um problema sério, fica tão irritada e de repente todo mundo, ela está quebrando tudo dentro do serviço. E aí a pessoa fala assim, eu não sei o que que aconteceu. Ela já atingiu o limite dela, ela ultrapassou o limite dela. Um Ela já dia não de estava fúria. um dia de fúria. É justamente isso. Aí acontece esse um dia de fúria e aí não tem condição. Como é que você vai falar que aquela pessoa mas era uma pessoa tão boa, mas ela chegou num estresse que você não imaginava que ela teria aquela reação. Mas é isso tudo, lembrando, voltado para o trabalho, né? A pessoa que tem um nível de cobrança muito alto e aqueles que têm um nível de autocobrança também muito grande. Quando a gente fala, olha, que a gente está falando assim, pensando em indústria, pensando em outros profissionais. Agora, imagine quando você fala, por exemplo, de pastores que não aguentam, chega um momento em que eles acabam, entram com essa consequência de tanta cobrança e autocobrança, né, querendo fazer dar certo, que chega às vezes a tirar a própria vida. A gente sabe disso. E aí o que que aconteceu? Chegou um momento que ele entrou numa depressão tão grande, ele já poderia até ter depressão ou estar acontecendo isso, mas com o excesso de cobrança, com aquele momento ele entrou numa depressão tão grande que ele não soube mais o que fazer. E aí a gente vai falar, mas ele é um pastor, como que aconteceu? Um líder religioso, ele surtou, não tem como. A gente vai encontrar isso daí. Sim. Eu lembro que saiu uma matéria há alguns anos atrás aí, poucos anos atrás, né? Que acho que era assim. Não sei se o título era esse. Foi na Veja, acho que foi na Veja. Se não me falha a memória, acho que foi na Veja mesmo, né? Que eu acho que era Pastores em Alerta. Não sei se era esse o título da matéria, né? Que era justamente falando, né? De pastores que estavam colapsando mesmo, né? Estavam, inclusive, a gente viu agora recentemente casos de pastores que suicidaram-se, né? E assim, e aí o pessoal, claro que aí a primeira coisa que querem levantar é se tem alguma coisa, né, que ele fez de Espiritual. errado, que estava ali, né, se ele fez alguma coisa de errado, se era um pecado grave e tal, né, e às vezes não, o cara tá debaixo mesmo de uma cobrança, de uma autocobrança e de uma cobrança externa. Né? E às vezes a pessoa não tem a estrutura para suportar aquilo. E eu falo, nem só estrutura, né, como pessoa, mas às vezes estrutura como auxílio, né? Não tem o doutor Ignaldo do lado para estar ali, de repente, ajudando, né? Você E aí, porque eu acredito que quando tem um profissional do lado, né? Por exemplo, quando você convive, eu acredito que o doutor Ignaldo, quando convive com alguém, né? Só está aí convivendo aí com vários pastores aí, pastor Fabrício, pastor William, né? E os demais equipes aí e tal. Se o senhor perceber que tem algo, né, que tá ali meio que anormal, o senhor vai chegar e vai dar uma dica, vai dar um toque, né? Falar, ó, né, vem cá, meu filho, vigia nesse negócio aqui, porque senão você pode, né, tá indo por um caminho que depois pode ter um certo prejuízo e tal. Então, eu acredito que isso alerta. Agora, tem uns pastores que, infelizmente, tratando-se aqui no caso de pastores, e também eu posso até dizer também para profissionais, para os líderes de empresas, para chefes de empresas e tal, né? Que às vezes caminham sozinhos, né? Sozinhos no sentido assim, não tem ninguém do lado que pode ajudar ele de repente a acender uma luzinha, né? Dizer assim, olha, cuidado que você pode estar entrando num caminho aí que pode te trazer um certo problema, É né? bom verificar o que está acontecendo, sua pressão subiu, o que está acontecendo que você está tendo, né, uma Né? alteração de pressão. E realmente, e aí eu gosto de ver aqui os nossos pastores aqui que sempre estão se cuidando em relação a isso. Quando um não pode, o outro avisa, olha, você já tirou descanso, né? E às vezes aquela autocobrança, principalmente como
o pastor acabou de falar, aquele que começa a ficar sozinho, tem um dia de descanso, ele não descansa mais, ele tem aquele tempo corrido, e chega um momento, Uhum. a família sente, ele também começa a sentir, mas não quer admitir, não, eu estou fazendo a obra e tudo, mas assim, ele está numa demanda, querendo ou não, nós sabemos que igreja, conhecemos que igreja é corpo, são pessoas, mas tem aquele CNPJ que é a instituição. E como instituição, aquele pastor é o presidente dela. Então, ele é um profissional na instituição, em que tem que Uhum. dar conta diante da sociedade. E ainda tem a questão espiritual, porque ele é um pastor, porque ele é um servo de Deus, e ele vai cuidar e vai estar atendendo, aconselhando, buscando. E aí começa aquela cobrança, né? Por que, que não cresce? Por que, que não acontece isso? E às vezes a autocobrança também acaba sendo grande. Então ele entra no esgotamento também, quando se não se cuida, e precisa se cuidar. Né? E às vezes a gente acaba E, perdendo esse momento. E não é só isso também, né, doutor Ignaldo? Assim, às vezes o cara, quando ele vê alguma coisa dando errado numa família, o pastor, no caso, né, vê alguém dando errado numa família, né, uma família que está ali em colapso, de repente está querendo haver uma separação e tal, o pastor sofre demais com isso, porque às vezes ele tem aquela cobrança de imaginar o seguinte: poxa vida. O meu testemunho não está impactando essa família, né? A minha vida não está de alguma forma sendo exemplo para essa família. E aí começa essa coisa, essa cobrança maluca e tal. Quando o cara perceber, ele pode estar aí de repente entrando numa depressão por conta disso, né? Exato. E aí a gente observa que, por esse motivo também, pastor Abel, a gente vai observando o seguinte, que o diagnóstico em si da síndrome de burnout, ele passa assim pelo primeiro momento lá, leigamente pelos amigos, família que percebe, e aí quando ele Sim. vai para o profissional, né, o profissional de saúde, ele vai fazer aquele checklist, aquela anamnese, né, vai conhecer a história daquela pessoa, vai conversar com ela, vai fazer os exames, e ele vai poder encaminhar para que essa pessoa possa se cuidar. E aquela questão, não tem como, chegou um momento que ele precisa então se abrir, vai abrir com quem? Vai procurar o psicólogo, vai estar ali. Precisa muitas vezes de ajustar o medicamento para que ele comece no estresse tão grande que ele não consegue nem dormir, né? Ele não consegue desligar, não é só calmante, né? Por isso que o neurologista vai passar, o médico vai passar para outro, vai fazer aquela bateria de exame, vai falar, olha, no seu caso, olha, você está no momento em que você está com cansaço excessivo, você está com essa chamada síndrome de burnout. Então você vai precisar de se afastar, precisa se cuidar e trabalhar isso aí. E a pessoa precisa entender que ele está no momento que ele precisa dessa ajuda, né? O Hum. problema maior não é você falar, olha, você precisa descansar. O problema maior é ela não perceber que ela está entrando num contexto em que, e no momento de saúde mental, que perdeu o ânimo, perdeu o sabor da vida, né? O estar ali e gostar de estar, seja com pessoas que, ó, isolamento social é um deles. Muitas vezes a pessoa começa a se isolar socialmente e ela não consegue dar conta disso, está desanimada, pensa de chegar no trabalho. Né? Uma coisa é você conversar com alguém, né, que por causa de algum motivo ele chega no trabalho e fala assim, pensa aquela falta de ânimo para trabalhar. Agora, outra coisa é você ver aquela pessoa que constantemente ela perdeu aquele ânimo, ela não tem mais alegria, ela não consegue, ela está indo arrastada, porque ela precisa, porque ela está pensando justamente que ela tem as contas para pagar, tem a família ali, mas ela não está aguentando mais. E aí ela pode chegar a um surto, um momento de surto, pastor. Sim. E, doutor Guinaldo, assim, você falou a respeito de família e tal. A pessoa, ela pode ficar também, ela tem alguma mudança dentro de casa, né? De repente, sei lá, fica mais ah, estupim curto, ou até mesmo, não estupim, não, assim, os dois extremos, né? Ou estupim curto, ou então passado, aquele cara passado, lerdão, né? Porque chega em casa já com a mente totalmente esgotada, não tem mais ânimo e força para nada e tal. Isso pode afetar a família de alguma forma? Pensa numa pessoa com Uhum, esgotamento excessivo, com insônia, e a esposa precisa descansar, porque muitas vezes a esposa também trabalha, e uhum, aquele marido ou aquela esposa não consegue dormir. E aí, uhum, como é que fica essa situação? Vai ter problema familiar, né? Às vezes está desanimado,
está apático e no relacionamento começa a ser conflituoso, né? Sim. E aí imagina aquela pessoa que no seu relacionamento está conflituoso por causa das questões de trabalho. Na realidade, o problema está lá. A gente fala assim, não leva o trabalho para casa. Mas ele está conseguindo, não. Ele chegou no extremo em que a irritação dele no trabalho, ele desconta, às vezes, na esposa, nos filhos, né? E aí você vai observar que há um problema familiar que o que ele precisa é de descanso. Quando eu falo descanso, o que ele precisa é cuidar da sua questão emocional, aliviar aquela tensão mental, achar uma forma criativa para poder resolver aquele problema. O trabalho vai estar ali. Imagine aquela senhora que não trabalha fora, mas o trabalho dela é 3 vezes mais dentro de casa e Uhum. que todos os dias o trabalho está ali. Todos os dias ela tem louça para lavar, né? E se trabalha fora, ainda maior ainda, que ela vai trabalhar fora, vai ter a cobrança lá fora e tem a cobrança dentro de casa, né? De qualquer forma. Sim. E aí tem a casa para arrumar no final de semana, tem tanta coisa que ela já chega no momento que ela não está aguentando. Não é que, mas eu faço com prazer, mas chegou um momento que você começa a perceber aquela momento aparentemente depressivo, ela está começando a ter aquela tristeza excessiva, começa a não conseguir dar conta de algumas coisas, começa a se achar aquela pessoa inútil, aquela pessoa que não consegue, fracassada na vida, que não consegue dar conta de tudo, ou está irritadiça, né? Agressiva. Isso tudo são sintomas que surgem também com a questão do excesso de trabalho. Ou seja, uma cobrança excessiva e assim, profissionais em todas as áreas podem passar por isso. Então, é só se cuidar antes, né? Começar a se cuidar. E se já está Sim. nesse extremo, busca ajuda, né? Vai ao médico, procura saber, às vezes vai pegar um afastamento por um tempo para tratamento e vai retornar, vai ser reabilitado para o trabalho. Mas aí se for dona de casa, como é que faz? Pois é, né? A dona de casa, você vai observar se precisa de ajuda, precisa do esposo lá presente, precisa da companhia dos Então, filhos, daquele jantar porque gostoso que façam para ela. então, tem esse negócio, porque assim, a gente está falando aqui, né, de pessoas que trabalham fora e tal, a pessoa que trabalha dentro, a pessoa que trabalha em casa, ela normalmente, ela não vai ter essa de, né, vou tirar férias, eu vou falar com o médico e vou me afastar aqui dos trabalhos e tal, porque tem que ser feito, né? E aí, como é que resolve isso? Podem trabalhar juntos, né? Né? Eu lembro isso no meu ensino médio, né? Eu lembro de um casal que os dois trabalhavam e os dois estudavam também. E sempre Uhum. a gente via aquela senhora, né, jovem senhora, aguardando a saída do seu esposo do trabalho. E ele falou um dia que eu achei fantástico isso. Ele falou: olha, nós chegamos no seguinte acordo: a gente toma café juntos, a gente sai para trabalhar, depois a gente sai para a escola. Eu vim fazer o meu curso e o horário dela, muitas vezes, ela ainda está no trabalho. Quando ela sai, ela me espera, ela não vai para casa sozinha, para não ter que fazer o serviço de casa sozinha. Nós chegamos no seguinte acordo: a gente vai chegar e a gente vai fazer o trabalho junto. E aí é o momento que a gente bate um papo, conversa como é que está um ao outro, a gente faz aquele jantar, a gente deixa a louça tudo pronto, se não der, no outro dia a gente sabe o que a gente vai ter, mas vai trabalhar junto. Então, é um carregando a carga do outro, um ajudando o outro. Não é fácil para todo mundo, muitas vezes a gente não percebe, e tem outros que não aceitam de jeito nenhum, tem esposas que, não, sou eu que tenho que fazer, né? É questão às vezes tem bate muito, né, nesse ponto aí, questão de criação, né? Às vezes o Sim, cara, ele foi criado onde a mulher é que além de ser a administradora da casa, ela tem também que executar os serviços, né? sim, E, sim. e por outro lado também a mulher, às vezes ela cresceu numa casa que ela é administradora e ela também é que executa, né? Então, E aí às vezes começa a ter e é algumas dificuldades nesse interessante, sentido. e é interessante essa pontuação sua, pastor, é justamente porque são contextos, são histórias de vidas que foram trabalhadas e que a pessoa ela fica enraizado naquilo ali, né? E muitas vezes fica cansado. Chega um momento que você vai ouvir a pessoa falar: olha, se eu pudesse, eu parava tudo, né? Uhum, Mas há tempo de recomeçar, né? É tempo de trabalhar isso, de reconhecer, de poder negociar, de uhum. juntos poder um valorizando o outro,
trabalhar, porque o assunto, o problema já veio para dentro de casa, né? E dentro de Uhum. casa tem muito trabalho. A gente vai observar aí todo marido aí que quando fica um mês que a esposa precisa ir lá visitar o familiar, ele passa um desespero, porque aí vê quanto trabalho que tem dentro de casa. Não é mole, não. Não. Bom, gente, o lance é o seguinte, ó, você pode mandar aí a tua pergunta, né, para o 11 9 30, a gente nem deu esse espaço, né, que acabou, foi fluindo aqui, mas para você que quer fazer perguntas, né, você pode mandar aqui para o 11 9 30 03 03 16. 11 9 30 03 03 16. No próximo programa, o doutor Aguinaldo vai estar respondendo as suas perguntas, tá bom? No próximo programa, ele vai estar aqui com as suas perguntas e vai estar respondendo aqui, né, dentro desse bate-papo que a gente está tendo hoje, falando sobre um pouco sobre a síndrome de burnout. Não é isso? Então, se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, você pode entrar lá clicar lá no ícone do WhatsApp e aí você pode já cair aqui dentro da rádio, já disparando o teu recado enfim, a tua pergunta, o teu comentário, enfim, você pode ficar à vontade para participar e no próximo programa a gente vai estar falando sobre isso aqui, sobre a tua pergunta, enfim, o doutor Ignaldo vai estar respondendo. Mas, doutor Ignaldo, ainda há pouco eu acho que eu fiz uma pergunta para o senhor e acabou que o senhor foi só na outra, né? E uma acho que ficou para trás, Qual delas? que é sobre sexo, né? Tem preferência por sexo, assim? Você acha que é mais homens, mais mulheres ou não tem nada a ver? Basta ser Olha, humano. na questão toda que nós vemos é o seguinte: é claro que as questões hormonais, as questões de as mulheres, a empenho é tão grande que costuma então muitas vezes elas ficarem mais afadigadas do que os homens, né? Sim. Mas assim, pela alta exigência, e a gente vive num contexto em que a mulher sempre está tentando, ela está trabalhando para ter o seu reconhecimento, seja salarial, seja a igualdade, né? Nós vamos observando isso para conseguir o seu espaço. Vemos que muitas têm trabalhado e aí a gente vai observar que com isso a pressão é maior, né? Essas pressões são maiores. Então a gente vê muitas vezes até nas chamadas, né? Nós vamos lembrar aí que teve umas chamadas na televisão comercial, né, que a mulher pode ser tudo que ela queira, né? E aí mostra lá, uns falam que ela tinha que pilotar fogão, ela estava pilotando a aeronave. Então são essas cobranças que vão aparecendo, querendo ou não, acabam internalizando e acabam fazendo um sofrimento maior, né? Mas muitas delas acabam conseguindo administrar melhor do que muitos homens também. Então, quando a gente vai colocar essa questão, vai depender muito do tipo do trabalho e justamente do investimento que tem de cada um, seja em qual profissão. E aí a mulher acaba, a cobrança dela é maior. Então, por isso, acabam também tendo que o desgaste sendo maior. Elas estão ali trabalhando, mas quando você vê que elas conquistam, ela também vão com mais êxito, trabalham com mais êxito. Já o homem, como já está aquele, embrutecido, já vai ali para trabalhar que tudo ali, ele acaba escapando um pouco em alguns detalhes. Mas, como eu disse, por exemplo, é uma das questões que a gente encontra de sintomas dessa síndrome é as alterações menstruais da mulher, questões hormonais. Então, tem, né? E claro, até redundante falar alterações menstruais da mulher. Questão todas essas questões hormonais da mulher, né? Então a gente vê a Uhum. disfunção sexual do homem muitas vezes, e aí ele vai olhar o desgaste, aquele cansaço, são sintomas. Não vamos dizer se tudo isso está relacionado somente ao burnout. Porque o burnout, nós estamos falando sobre as questões da doença mental que acontece por causa do excesso, né? Excesso de cobrança, questão do trabalho, né? Então, assim, pressão, ansiedade, nervosismo, vem uma depressão profunda. Tudo isso causado, pode ser causado também pela questão do burnout. E aí nós trouxemos esse assunto até lembrando porque naquele momento pandêmico já existia a síndrome de burnout, não é algo novo, né? Já vinha sendo trabalhado. Quantas pessoas já se afastaram do trabalho por causa de esgotamento físico e mental excessivo, não conseguindo administrar aquele momento.
E aí nós chegamos na pandemia, nesse momento pandêmico, em que o trabalho foi para dentro de casa. E administrar isso foi muito mais difícil, porque, por exemplo, para quem tem criança ali que não estava conseguindo entender o porquê que o papai ou a mamãe estava dentro de casa e eles mandando ficar quietinho porque era hora de trabalho. Mas toda vez que eles lembravam que o papai e a mamãe estivessem dentro de casa, era para estar com eles, né? E aí nós vimos várias outras formas para tentar desestressar, né? Para poder ficar Sim. mais agradável. Local de aluguéis em hotéis, fazendas, prepararam, colocaram Wi-Fi para o povo ir trabalhar, para poder, né, trabalhar olhando a paisagem, conseguir diminuir esse nível alto de estresse, de angústia, de dificuldades que foram surgindo por causa de tudo isso. E aí forçou mais, né? Mostrou que aí o burnout ela veio com mais força por causa desse excesso mesmo de autocobrança, cobrança externa, de trabalho, de insegurança, e aí ficou mais difícil, pastor. Sim. Ah, e infelizmente também tem, né? Tem algumas empresas que trabalham com a corda esticada, né, em relação aos seus funcionários. Por isso até que quando o senhor falou aí que alguns funcionários às vezes tiram férias, eles vão tenso para essas férias, preocupado quando vão voltar e se vão voltar para a empresa, né? Às vezes tem um bom salário, mas eles estão ali angustiados e tal, porque sabem que às vezes a empresa trabalha ali sempre com a corda esticada e tal. E isso vai gerando, né, acho que um distúrbio e tal no corpo do camarada, a ponto de ele, de repente, até mesmo desenvolver esta síndrome, né, doutor Guinaldo? Isso, começa pelas emoções, né, uma questão da saúde mental, né, e aí, a longo prazo, começa o organismo agora a bugar, como disse o pastor, né, começa ele a demonstrar as falhas, ali, no momento que ele não está aguentando, dizendo, olha, socorro, estou precisando, dá uma parada aí, porque não tem mais jeito. E aí a gente vê Sim. isso que vai afetando muitos profissionais, e principalmente os profissionais que a cobrança, ela é muito grande. Então, o nível é alto. Sim. Bom, e doutor Guinaldo, assim, caminhando agora já para o nosso final, né, aqui do nosso bate-papo, aí a pergunta agora, que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber, tem cura esse negócio? Cara, uma vez Sim, ele entrou nisso daí, tem cura, tem como você voltar a fazer aí um reset, sim, sim. resetar a máquina? É justamente parar e trabalhar isso daí. O que que vai acontecer? É uma questão emocional, sim, mas no fundo, depois ela a longo prazo afeta o físico. E aí a gente só percebe quando afetou o físico, né? Que a pessoa começou a ter os sintomas e aí acabou, né, tendo aquele bugando, ele surtou, e aí ou então não está aguentando, e vai ao médico. E aí tem esse momento em que ele precisa cuidar. E aí, se ele começa a ter primeiro, se ele tem uma alimentação bem regrada, se ele procura fazer exercício, se ele procura tirar tempo para poder aproveitar a beleza do dia, né? Ele procura descansar, procura investir isso, ele vai evitar que aconteça isso com ele, que ele tenha síndrome de burnout. Uma vez já dentro dessa síndrome, então é necessário que ele se afaste, que ele procure trabalhar, e aí sim ele vai ter o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, as firmas já mandam justamente para isso. Ele vai ter ali a questão médica, vai ser feito todos os seus exames, trabalhado tudo isso daí. E aí até chegar um momento que ele pode se voltar e voltando aos poucos, vai se reabilitando, vai conseguindo trabalhar. E aí fica o alerta para não cair de novo, né? Como é um esgotamento, é uma questão profissional, muitos, como eu disse, acabam mudando a sua. Ah, vou fazer outra coisa, vou tentar outra função, vou trabalhar isso aí, né, e conhecer coisas novas. E outros retornam e conseguem dar conta agora, tomando um pouco mais de cuidado com a saúde, né? E aí vai ser acompanhamento médico, vai ser medicação muitas vezes, vai ser a terapia para poder colocar para fora, para poder trabalhar os seus sentimentos, o que está ali no seu dia a dia e poder cuidar da saúde para viver melhor. Muito bem.
E o que é que o senhor diria, doutor Ignaldo, para nossa audiência que está aí, todo mundo, né? Agora já talvez de orelha em pé, talvez pensando, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que o fulano tem, o marido, o esposo, o filho, né? Enfim, a pessoa que eu conheço, meu pastor e tal. Eu acho que isso aí identifica, não identifica e tal. Mas antes do senhor falar, antes de eu trazer esse recado final aí para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência, eu queria, o senhor tem pessoas que assim que de repente estão com essa síndrome, mas não admitem? Você já teve já encarou esse caso assim de uma pessoa que tem todos os sintomas indicam que ele tem, mas ele está insistindo ali, dizendo que não e tal, que é outra coisa ou que não está doente, enfim. E também Quando, podemos considerar uma doença? quando não admite, sim, porque o físico vai afetar. Então, quando não Sim. admite, não tem como você insistir com ele. Ele vai ter que, vai chegar um momento que ele vai se desligar. Eu lembro eu estava lá em Barra Mansa, né, um pastor amigo nosso, muito querido, e aqueles Uhum. projetos dentro aí da igreja, uma igreja grande, a igreja tinha a técnica de enfermagem, a enfermeira que se prontificou a atender, né, ali voluntariamente as pessoas, tanto da igreja quanto fora. Então tinha as pessoas que iam ali fazer um curativo e tudo. E um belo dia ela conversando com o pastor dela, e ela falou: vem cá, deixa eu ferir sua pressão. Pressão lá no alto. Ela vendo que ele estava na correria, ela obrigou ele, falou: ó, vai procurar o médico agora. Você não vai ficar aqui não. E comunicou à igreja: ó, ele está trabalhando muito. Ele estava já entrando nisso, ele precisou de afastar, foi obrigado a se afastar, né? A igreja Olha toda só. chegou junto: não, pastor, nós queremos o senhor vivo, nós não queremos que aconteça nada com o senhor, não. Então vamos lá. E aí deram férias, já estavam as férias, acho que tinham vencido, pegaram, mandaram de fazer todas as baterias de exame. E aí aconteceu isso. Aí que ele reconheceu, ele falou: olha, se não fosse aquela irmã, se não fosse aquele dia que eu estava no gabinete, e ela chegou para conversar comigo assim, e ela falou: olha, deixa eu ferir sua pressão. Estou vendo que o senhor está aí meio agitado, o que está acontecendo? E ela feriu a pressão dele alta, e falou: não, o senhor vai agora. E chamou os diáconos, chamou os irmãos, falou: não, o nosso pastor precisa de cuidado. Vocês já perceberam que está correndo muito. E ele estava ali, ele apaixonado pela obra, mas naquele momento ele precisou, né, de ouvir. E ela falou assim: ó, não estou falando, o senhor ela falou: ó, o senhor é o meu pastor aqui da igreja, o senhor é o meu pastor, mas eu estou falando agora como uma profissional, o senhor vai parar agora. Então, assim, e como a gente tem que obedecer às autoridades, né? Ela é uma autoridade na área da saúde, aquele pastor parou e foi fazer o exame. Depois ele conversou com a gente, com os pastores, e falou: olha, gente, a gente precisa se cuidar mesmo. Eu não pensava que poderia acontecer isso comigo, mas eu estava no esgotamento profissional, síndrome de burnout, Olha só. né? E mesmo assim, ele ainda não estava conseguindo se ver nesse momento. Então pode acontecer, sim. Parece que está tudo dando tão Vai certo. adiando, né? Está tudo É dando porque tão vai certo, adiando. tem tanta coisa, então eu Isso. posso fazer depois, posso fazer depois. E a pressão, assim, tem É. aquelas que vão em um pico de uma vez só, e tem aquelas que vão aos poucos, porque as emoções vão sendo mexidas, e ela aos poucos Uhum. vai mudando. E aquele foi um sinal. E ele reconheceu. Então pode acontecer sim. Você pode às vezes estar com alguém que está falando de um desânimo, de não estar conseguindo mais ir para o trabalho, mas está ali, né? E outros que ao contrário, que gostam tanto e tão firme ali, mas não está descansando e precisa. Aí você fala: olha, tu tá, né, acelerado, né? Síndrome do pensamento acelerado ali direto. Então precisa se Olha. cuidar também. Muito bem. Para encerrar, doutor Aguinaldo, o que mais que o senhor gostaria de falar para a nossa audiência e para o povo que está aí ouvindo nos falar um pouco sobre a síndrome de burnout? Lembrando aos nossos ouvintes, deixando aqui um abraço a todos já, né? Lembrando que esse momento de bate-papo é só para que você tenha um alerta, e Sim. possa se observar, possa dar uma olhada de como você está vivenciando. E se de repente você percebeu que tem tido alguns sintomas parecidos, procure um médico, procure avaliação, procure o diagnóstico, vá trabalhar, vai cuidar da sua saúde. Se tem percebido que você não tem conseguido tirar um tempo, acha que toda vez que você falar: eu vou fazer um exercício e nunca faz, esse é o tempo também de poder procurar o médico. E todo exercício que você vai fazer, se você vai numa academia ou até numa caminhada,
Ele vai falar, ó, procura o médico, faça todos os seus exames e veja como é que você tem passado. E aí é uma oportunidade para você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e também valorizar a vida que Deus te deu, ela é importante também. E você é importante para outras pessoas que estão à sua volta também. Então se cuide, é a melhor coisa que você pode fazer para você. Muito bem, e é isso. Esse foi aí mais um No Divã da Rede 316. Quer mandar um abraço para alguém, doutor Guinaldo? Abraço para todos aí da nossa Rede 316, essa equipe maravilhosa aí, que vão nos ajudando, né, nas dificuldades que vamos tendo em cada momento, aos nossos queridos ouvintes, e um abraço ao nosso povo lá de Barra Mansa também, lembrando, né, de cada um, que o Senhor esteja abençoando ricamente aos nossos amados. Doutor Guinaldo, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui conosco. Em nome da rede, em nome de toda a audiência, a gente agradece aí muito sempre essa participação que é muito rica toda quinta-feira aqui na Rede 316. Permitindo Deus, quinta-feira que vem, já tem um assunto já da quinta-feira que vem? Olha, estamos pensando em dois. Ou vamos trabalhar sobre a questão que algumas pessoas ficam preocupadas quando tem aquele rótulo, né, que fala assim sobre esquizofrenia, né? Hum. E outros nós temos também a síndrome de Tourette, ou Tourette, né? Que também são algumas coisas que a gente vai trabalhando, porque mexe com o emocional da própria pessoa, às vezes um estranhamento do outro que está de fora, a preocupação. Então vamos ver dos dois qual que nós vamos falar. De qualquer forma, vamos seguir uma sequência. Se não falarmos de esquizofrenia, na outra semana a gente pode falar sobre a síndrome de Tourette, a gente vai estar falando mais para frente. Mas o mais importante é que você que está aqui nos ouvindo, está participando, tome um certo cuidado, né? Quais são os cuidados? Todas essas informações, muitas vezes as pessoas procuram lá na internet, ela encontra, ela vê mais ou menos, eu acho Uhum. que eu estou com isso. Procure Doutor Google, né? mas procure o Cuidado médico, com o doutor procure a Google. avaliação e procure trabalhar, não procure se automedicar. Procure para os profissionais para poder te ajudar em cada momento, até para poder conhecer a si mesmo e poder lidar com as suas emoções e com sua saúde física e emocional também. E um forte abraço a todos aí. Obrigado, pastor Elber, por mais essa oportunidade aí com a gente. Maravilha. É isso, gente. E assim, então, a gente encerra aqui o nosso No Divã da Rede 316 com o nosso querido doutor Eguinaldo Pinheiro, que, permitindo Deus, na próxima quinta estaremos de volta aqui. Lembrando que você pode mandar aí a tua pergunta para o 11 9 30 03 03 16 e no próximo programa, na próxima quinta-feira, ele vai estar respondendo as tuas perguntas, tá bom? Eu vou a um rápido intervalo e já já a gente volta com muito mais. Bom fim de semana, doutor Aguinaldo. Valeu. Bom final de semana, um abraço a todos. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.